Graça e a paz do Senhor. Um cafezinho para começar. Hoje nossa lição número 4 da Escola Bíblica Dominical, dia 17 de maio de 2020. Perseguição e morte rondam a igreja. É um tema muito atual, muito propício para os momentos que nós estamos vivendo. Estamos mais uma vez aqui nos nossos lares, trazendo a ministração da palavra do Senhor. Porque nós não podemos estar no templo de 4 paredes, mas nós temos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E ainda que venham perseguições, ainda que venham lutas, nós precisamos nos manter de pé para bendizer o nome do Senhor, amém? A nossa lição de hoje está em Mateus 10, do versículo 16 ao versículo 20. O texto de Mateus 10 diz o seguinte: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunhos, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que vais falar, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Amém? Então, nós vemos aqui que o Senhor, ao orientar os seus discípulos, o Senhor a ensinar os seus discípulos, Ele já preparava a igreja para sofrer essas lutas, para sofrer essas perseguições. E apesar do apoio popular, a igreja do tempo primitivos, eles já sofriam grandes perseguições. Apesar do apoio popular, os seguidores de Jesus, eles foram inquiridos, eles foram presos, eles foram perseguidos pelas autoridades judaicas, pelos saduceus, pelos capitães do templo, preocupados em manter o seu poder e os privilégios que eles tinham. Porque o evangelho crescia a cada dia e eles invejavam e temiam o crescimento da igreja. Eles temiam o crescimento da igreja e a propagação do evangelho. E a perseguição ela veio em ondas sucessivas, cada vez mais violentas e cada vez mais abrangentes. Essa perseguição, uma hora era só repreensão, outra hora eram açoites, outra hora eram prisões e açoites. E essa perseguição começou, como nós já vimos na lição passada, em Atos 3, após a cura daquele coxo na escadaria do Templo Formosa. Quando Pedro e João estavam ali e vieram aquele homem lhe pedindo, e eles ali curaram aquele homem. A partir daquele momento, começou a perseguição da igreja. A partir daquele momento, eles anunciavam o evangelho, eles estavam anunciando as boas novas e grandes sinais aconteceram e eles eram cheios do Espírito Santo. E eles haviam sido cheios do Espírito Santo ali em Atos 2, e eles proclamavam o evangelho, eles anunciavam a salvação e perdão e cura e milagres. E nessa época, logo após a cura daquele coxo, quase 5.000 almas creram. Quase 5.000 almas se juntaram à igreja. Porém, aqui começa aquilo que Jesus havia alertado eles em Mateus, Mateus 10, que nós lemos agora do 16 ao 20, e também em João 15, 19. O texto de João 15, 19 nos diz assim, 15, 18 e 19. Jesus continuou: Se o mundo odeia vós, lembre-se que ele primeiro me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por serem deles. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Quando nós estamos no mundo e nós agradamos o mundo e nós fazemos aquilo que agrada, eles não vão nos perseguir, eles não vão nos afrontar. Mas a partir do momento que nós saímos do mundo e nós começamos a fazer a vontade de Deus, aí então começam as perseguições.
Os apóstolos estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam seguindo os mandamentos de Jesus. Estando eles ali ainda falando, estando eles ainda ministrando, estando eles ainda anunciando ao povo, eles foram presos, foram lançados no cárcere. Atos 4, versículo 1 ao 3 diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem o nome de Jesus a respeito da ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Eles prenderam eles e como já era tarde, não, amanhã, gente, vocês vão passar a noite na prisão. Vocês vão sentir o peso, vocês vão sentir a responsabilidade, vocês vão pensar um pouco no que tem anunciado. E no outro dia, no dia seguinte, do versículo 8 ao 10, nós vamos ver que eles vão ser, vão buscar eles vão ser interrogados, vão ser questionados, vão ser pressionados para não anunciar o nome de Jesus. Mas Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, ele fala aos principais daquele povo. Ele fala que ele estava falando em nome de Jesus, em nome daquele que eles rejeitaram, em nome daquele que eles aprisionaram, que eles crucificaram. E era em nome daquele homem, e era no nome de Jesus, que aquele coxo agora estava ali com eles podendo andar. Então eles viram a ousadia de Pedro e João e sabiam que eles eram indoutos, eles não tinham letras, mas também sabiam que eles andavam com Jesus. Então eles se admiravam daquela autoridade, daquela ousadia e reconheciam o que se havia acontecido, reconheciam o milagre que havia acontecido, o prodígio que havia acontecido na vida daquele homem. E como o homem estava ali diante deles para testemunhar, eles nada podiam fazer contra Pedro e João. Eles nada podiam fazer. Então, eles não viam motivo para aprisioná-los, mas eles não perderam a oportunidade de dizer: vocês nunca mais ensinem em nome de Jesus, vocês nunca mais preguem esse evangelho da ressurreição de mortos, vocês nunca mais falem do nome, do poder do nome de Jesus. E eles então saíram. Eles saíram e será que eles não vieram mais falar? Será que eles então se amedrontaram? Será que eles se acovardaram? Não. Do versículo 16 ao 20, nós vimos aqui assim em Atos 4. De 16 ao 20 vai falar que eles viram que não tinham mais o que fazer. Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que foi feito por eles um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não fale mais neste nome. Versículo 19, Pedro e João lhes responderam: julgai vós se é justo diante de Deus, nós ouvirmos a vós e não a Deus, nós obedecermos a vós e não a Deus, porque não podemos de falar daquilo que nós vimos, nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós aprendemos. E a cada dia crescia o número daqueles que se juntavam à igreja, e a cada dia era maior o número de curas, de milagres, de prodígios, o que enchia de inveja cada vez mais os sacerdotes e os saduceus. E eles começavam então a intensificar a perseguição à igreja. Eles começavam então a mais acirradamente perseguir a igreja. Nós vemos então as autoridades judaicas contra os apóstolos. A primeira investida mais acirrada, a primeira investida mais forte contra a igreja foi a prisão de líderes do movimento, os apóstolos. Lucas ele não precisa quantos nem quais desses líderes foram presos, mas nós vemos em Atos 5, versículo 17 e 18. Atos 5, versículo 17 e 18 diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Eles foram lançados na prisão. Eles foram lançados na prisão mais uma vez. E agora não era só Pedro e João. Eles foram lançados na prisão, os apóstolos foram lançados na prisão, nós não sabemos quais, não sabemos quantos, mas eles foram lançados ali.
mas eles não foram esquecidos. Porque o Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara a sua igreja. O Senhor nunca desamparou. E enviou anjos naquela noite para libertá-los daquela prisão. De uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural. O anjo do Senhor veio àquele lugar, abriu as portas e eles saíram sem que os guardas lhe vissem. Passaram pela primeira guarda, passaram pela segunda guarda e o anjo falava para eles: olha, vocês devem se apresentar ao templo. Vocês devem se apresentar ao templo e falar as palavras dessa vida. O anjo diante deles, em Atos 5, versículo 19 ao 21, quando soltou eles, o anjo falou para eles se apresentarem ao templo e continuarem falando do Evangelho de Cristo. E ouvindo isso, o que eles fizeram? Amanhecendo o dia, eles estavam no templo, ensinando e falando da mensagem do Evangelho. De manhã, quando o Sinédrio procura, manda os soldados buscar eles para poder questioná-los, para inquiri-los, para ouvi-los, para mais uma vez atormentá-los. Aí então veio a notícia. Nós não sabemos o que aconteceu. Está tudo como antes, as portas fechadas, o guarda na posição, está tudo em seu devido lugar. Mas quando nós abrimos as celas, as portas da cela estão vazias. Eles não estão lá, nós não sabemos como aconteceu. Enquanto eles ouviam essa notícia, atônitos, sem saber como se deu, sem saber o que fazer. Então chega um quando diz: olha, os homens que vocês prenderam estão lá no templo, falando em nome de Jesus. Eles estão anunciando em nome de Jesus. E mais uma vez os soldados foram ali buscar eles, mas sem violência. Não açoitaram, não ameaçaram, porque eles temiam a reação do povo. Eles sabiam que os apóstolos eram amados. Eles sabiam que o nome do Senhor estava sendo glorificado através daquelas vidas. E ao serem novamente interrogados, ao aprisionados, Pedro e os apóstolos lhes responderam com autoridade. Mais uma vez eles seguiram o mandamento do Senhor. Eles não falaram de si mesmos, mas deixaram que o Espírito Santo falasse por eles. Então Pedro fala do versículo 28 ao 32. Não vos admoestamos, eles questionam a Pedro. Nós não vos admoestamos expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que a vós. Vocês nos falaram para não pregar, mas o nosso Deus nos ordenou que pregasse. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Então eles, mais uma vez ali cheios de autoridades, falaram. E os ânimos se exaltaram e alguns quiseram questionar e alguns quiseram pedir a morte deles. Quando os ânimos se exaltaram, alguns queriam, a partir daquele momento, trazer eles à morte. Porém, um certo doutor da lei, muito respeitado, por nome Gamaliel, apresentou a eles um sábio conselho: olha, retire os apóstolos, deixa eu falar com vocês. Pensa bem, já apareceram outras doutrinas. Apareceu Teudas, apareceu Judas, que se levantaram contra o censo romano, que se levantaram contra Roma, mas foram dissipados, foram dispersos. Quando seus líderes morreram, aqueles 400, 500, aqueles muitos que se aderiram a eles, se espalharam e não se ouve mais falar. Deixe que esses vá. E se for do homem, essa doutrina deles, o que eles pregam, se é do homem, perecerá. Agora, se é de Deus, nós nada poderemos fazer. Vocês nada poderão fazer. E se for de Deus, além de você nada poder fazer, você estará agindo contra Deus. Então, ele deu esse conselho para eles. E eles o ouviram. Olha o que diz no versículo 38 a 42 de Atos 5.
Versículo 38, parte B. Porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afrontas em nome de Jesus. Eles não açoitaram lá no meio do povo porque eles temiam a reação do povo. Mas agora ali no meio do sinédrio, eles açoitaram os discípulos, eles bateram nos discípulos e mais uma vez falaram que eles não deviam anunciar o nome de Jesus. E aí então soltaram e acha que eles saíram desistindo de falar do nome de Jesus? Não, eles se alegraram por ter sido achados dignos. Porque eu creio que muitos deles lembraram do Sermão da Montanha, quando Jesus disse em Mateus 5, versículo 10 ao 12, que diz assim: bem-aventurados sereis, são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo contra vós, disserem todo o mal de vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então os discípulos se alegraram, os apóstolos se alegraram, porque eles têm sido achados dignos de padecer pelo nome de Jesus. E então eles saíram dali contentes, alegres, e todos os dias, no versículo 41 diz que todos os dias eles permaneciam pregando o evangelho do Senhor no pátio do templo e de porta em porta, de casa em casa. Eles continuavam adorando o Senhor, eles continuavam ministrando a palavra do Senhor. E então nós devemos também, lembrar do evangelho do Senhor, lembrar do Sermão da Montanha e procurarmos termos sede de justiça, procurarmos levar o evangelho, ainda que para isso nós soframos perseguições, ainda que passemos a passar perseguições, ainda que passemos a ser açoitados. Nós devemos continuar anunciando o nome de Jesus, seja nos nossos lares, por não poder estar na igreja, seja na igreja, nós devemos em todo tempo levar a palavra. E aí, como a igreja crescia a cada dia e a perseguição aumentava a cada dia, mais e mais a perseguição aumentava. E aí vem o apedrejamento de Estevão. A igreja cresceu tanto, de uma forma tão grande, que foi necessário que os apóstolos elegessem alguns para tomar conta de algumas causas. Os gregos questionavam, incitavam, porque não havia quem cuidasse das suas viúvas, que as suas viúvas estavam passando por privações. E então Pedro e João e os apóstolos decidiram entre si, falar diante deles e falar: olha, escolham entre vocês 7 homens para cuidar dessa causa, 7 homens que estejam à frente de cuidar da mesa dos órfãos, das viúvas, das pobres. E Estevão foi então um desses helenistas escolhidos. E aí nós vemos que ele começou a desenvolver o trabalho, e Estevão era extremamente usado pelo Senhor. Na língua oriental, no Novo Testamento, a palavra mártir significa apenas testemunho. Mas com o passar do tempo, ganhou uma conotação muito mais dramática, que quer dizer aquele que morre por uma causa, os que morreram por uma causa. Então Estevão, ele foi um dos primeiros discípulos, foi o primeiro discípulo de Jesus a receber tal honra, a de padecer até a morte pelo Evangelho. Nós vemos aqui em Atos 6,
Versículo 8 em diante diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava pelo Espírito de Deus. E então eles subornaram alguns homens, eles subornaram algumas pessoas para que acusassem Estevão injustamente de blasfêmia, de que Estevão estava blasfemando contra Moisés ou contra o Senhor, contra Deus. E eles levaram então Estevão à prisão. Eles levaram Estevão à prisão e apresentaram diante deles falsos testemunhos. E o que acontece no versículo 15? Quando eles estão ali acusando, eles estão ali afrontando, e eu creio que Estevão no seu espírito estava clamando ao Senhor que lhe desse sabedoria, que lhe desse direção. E então no versículo 15 de Atos 6 diz assim, que todos estavam sentados na sala do conselho superior, olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo, que o seu rosto brilhava como um anjo. E ficaram todos atônitos, todos atônitos. E o grande sacerdote deu oportunidade para Estevão que se defendesse. Estevão então começou a sua defesa. Ele discorreu com propriedade sobre as escrituras, demonstrando que a antiga aliança apontava para Jesus. E embora aqueles líderes judeus não tivessem crido nele, ele não podia conter, eles não podiam desmentir o que havia acontecido. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou, ele cumpriu, aconteceu aquilo do que ele falava. E agora os apóstolos discorriam disso, eles discorriam do evangelho de Jesus Cristo. E Estevão não pôde nem concluir o seu discurso. Ele não pôde concluir o seu discurso para aqueles homens cheios de ódio, cheios de furor, cegos quanto à vontade de Deus, quanto à verdade do evangelho. E aí quando antes deles ouvirem Estevão falar, eles então começaram a ficar furiosos e ranger os dentes. E Estevão, cheio do Espírito de Deus, ele não atentava para a fúria daqueles homens, mas ele olhava para os céus. E Estevão viu a glória de Deus. Estevão viu os céus abertos. Estevão viu os céus abertos. No versículo 54 até o 60 de Atos 7. Nós vamos ver no versículo 56, Estevão diz assim: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, eles não queriam ouvir a Estevão. Eles não queriam ouvir a Estevão. E então eles o expulsaram da cidade, versículo 58, e o apedrejaram. E muitas testemunhas depunham contra eles. E ele foi apedrejado, e Estevão ali naquele momento, naquele sofrimento, naquele momento de dor, ao invés de esbravejar, ao invés de rejeitar o Senhor, ao invés de se acovardar, ele disse que estava vendo a glória de Deus. E mais eles se enfureciam e apedrejaram, e quando Estevão já perdia as suas forças. No versículo 60... pondo de joelhos, Estevão já de joelhos. No versículo 59, Estevão dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Ele já não tinha forças, mas mesmo sem forças, Estevão lembrou da palavra do Senhor. Estevão lembrou de mais um ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 43 e 44. Porque Jesus dizia: eu não vim para quebrar a lei, eu não vim para romper com a lei, pelo contrário, eu vim para cumprir. Versículo 43 diz assim: a lei diz o seguinte, vós ouvistes que a lei diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Estevão lembrou dessa palavra. Estevão lembrou-se de Jesus na cruz quando dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E no versículo 60, Estevão, pondo-se de joelhos, já sem forças, ele diz: Senhor, não lhes impute pecado. E tendo dito isso, morreu. Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E tendo dito isso, Estevão morreu. Porque Estevão seguiu os mandamentos de Jesus. Estevão seguiu os ensinamentos de Jesus. Ele não apenas falava, mas ele testemunhava. Ele dava exemplo e testemunho daquilo que ele aprendera do Senhor. Aí nós vamos ver já aqui a presença de Saulo, o perseguidor. O narrador de Atos, ele já incluía Saulo no julgamento que condenava a Estevão. Isso não quer dizer que Saulo tenha votado, que Saulo tenha participado do julgamento, mas dá para entender de que ele concordava com isso. Saulo era um jovem discípulo de Gamaliel, aquele Gamaliel, doutor da lei, que aconselhava ali os sacerdotes e os saduceus. E era natural que ele estivesse ali a serviço do seu Senhor, do seu mentor. E a perseguição da igreja após a morte de Estevão cresceu ainda mais. Cresceu de forma impetuosa, de forma fortíssima. E Saulo estava à frente dessa luta. Saulo estava à frente dessa perseguição. Nós vemos que Atos 8, versículo 1, parte B, até o versículo 3 diz assim: Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram a Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastavam homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Eu louvo a Deus aqui pelo versículo 1, que diz assim, que todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, menos os apóstolos. Por que glorifica ao Senhor? Porque a palavra do Senhor diz em Atos 1:8, Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Eles achavam que aquela perseguição iria parar a igreja, mas aquela perseguição fez cumprir a palavra do Senhor. Eles se espalharam pela Judéia, por Samaria, e menos os apóstolos. E o nome do Senhor continuou sendo glorificado. Eles não puderam deter a igreja. Aqui começou a se cumprir o que disse em Atos 1:8. O que Jesus disse em Atos 1:8, em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre aquele povo e eles são cheios do Espírito de Deus. E aí eles enfrentam perseguições e a partir dessa perseguição eles são espalhados. Mas isso não pôde parar a igreja, pelo contrário. A obra crescia cada dia mais e mais. E aí vem a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Nós vemos que Herodes Agripa I, querendo agradar aos chefes dos judeus, querendo agradar aos líderes judaicos, querendo agradar aos saduceus, ele então começa uma perseguição ferrenha para a igreja e manda que matem a Tiago, manda que matem Tiago à espada. Atos 12. Versículo 1 em diante diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos pães asmos. Era um dia dos pães sem fermentos. A Páscoa estava perto. E a intenção de Herodes Agripa
era matar a Pedro na Páscoa. Ele pretendia matar a Pedro, porque com isso ele ganhava a simpatia daquele povo, daqueles líderes, daqueles saduceus que perseguiam a igreja. Só que Pedro estava preso, mas a igreja orava constantemente. A igreja orava sem cessar. E é isso que nós temos que fazer. Nos dias de hoje nós devemos orar pela nossa nação. Nós devemos orar pelos nossos líderes. Nós devemos orar pelos nossos pastores. E aí, mais uma vez, nós vemos aqui a ação do anjo do Senhor. O Senhor enviou o seu anjo durante a noite que libertou a Pedro. O Senhor envia o anjo do Senhor. E aí nós vemos, amados, que foi de uma forma tão sobrenatural que eles não puderam explicar. Olha do versículo 6 de Atos 12. Diz a forma como Pedro estava preso. Nessa mesma noite, parte B do versículo de Atos 6, 12, 6. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Amado, você vê que aquela luz que raiou na prisão, ela não acordou aqueles soldados. Aqueles soldados não puderam ver. E o anjo tocou apenas a Pedro. E nós somos tocados a cada dia pelo Espírito do Senhor. E o que acontece? O anjo diz para ele atar as suas sandálias. Diz que ele deveria cingir as sandálias, que ele devia calçar as sandálias. Nós devemos estar preparados. Nós devemos nos preparar. E aí ele diz: lança a sua capa. Lança a sua capa sobre si. E segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real, pois o feito pelo anjo, mas cuidava ser uma visão. E passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda, e chegando lá fora, o anjo foi-se de Pedro. E aí Pedro então caiu em si, e então Pedro entendeu que era o anjo do Senhor, que verdadeiramente não era um anjo, mas que o Senhor havia enviado o seu anjo para libertá-lo. E Pedro então foi até casa dos irmãos que estavam reunidos intercedendo por ele e bateu naquela porta, e Rode reconheceu a voz de Pedro e saiu atônita, eufórica, com